Ok. Ok, tudo bem. Eu sou a professora Regina Negri Pagani, sou professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e eu criei esse canal para compartilhar com vocês material sobre a revisão sistemática de literatura com a método Ordinatio. Bem, a método... no finalzinho, só um minutinho. Isso. Bem, então, a método Ordinatio, ela é uma metodologia para revisão sistemática de literatura e construção do estado da arte. E o objetivo dessa nossa aula de hoje é fazer uma introdução à metodologia e também apresentar quais são as ferramentas que a método utiliza. Nós temos algumas instituições parceiras, que são, então, a UNB, com o grupo de pesquisa Geolox, temos a UEPG com o programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, a Unicentro e a UFRGS. Onde nos encontrar? Vocês nos encontram, então, no nosso site, nesse endereço, que tem o link também no canal, na nossa página no Facebook, no nosso perfil no Instagram e, claro, também nos mandando e-mail no metodordinatio@gmail.com. Bem, então como nós vamos falar sobre revisão sistemática de literatura, acredito que a maioria de vocês já saibam o que é uma revisão. De qualquer maneira, vamos fazer, digamos, uma abordagem rápida, né, para revisar. Então, a revisão sistemática de literatura, ela é uma metodologia específica que localiza os estudos existentes, seleciona e avalia contribuições, analisa e sintetiza dados e relata as evidências de maneira a permitir que conclusões razoavelmente claras sejam alcançadas sobre o que é e o que não é conhecido. A revisão sistemática de literatura, ela não deve ser considerada uma revisão no sentido tradicional, mas sim um projeto de pesquisa independente que explora uma questão claramente especificada usando os estudos já existentes. Ela se utiliza de princípios distintos e exigentes, segundo, então, o conceito de Trainfield e Denier, num estudo publicado em 2009. Por que utilizar uma revisão sistemática de literatura? Há não tanto tempo assim atrás, eu diria que há uns 5 anos, né, nós poderíamos escrever facilmente um artigo utilizando uma metodologia simples de revisão. O que seria essa metodologia simples? Seria a composição de um portfólio baseado na indicação dos nossos orientadores, dos nossos colegas. Então, nós poderíamos buscar esses trabalhos, né, que assim foram por eles indicados, e fazermos uma revisão sem nenhum problema. Mas, como nós tivemos um aumento considerável no número de publicações, o que acontece? Uma revisão simples hoje, ela não garante que você tenha, de fato, analisado todos os documentos que existem escritos sobre um determinado assunto. E, então, para que você possa publicar um artigo e ele seja, digamos, razoavelmente mais aceito para a revisão, ele precisa ter algumas contribuições. Uma boa revisão de literatura, pesquisa de campo e resultados. Inclusive, nós sabemos que a maioria dos journals, né, eles já pedem que você aponte quais são as contribuições do seu artigo. Então, se você tiver só um experimento, é claro que é uma grande contribuição, mas quando você tem, por exemplo, o experimento mais uma revisão teórica, isso tem muito valor dentro das revistas e que acaba, então, fazendo com que o seu paper tenha uma facilidade maior de aceitação. Não é uma garantia, mas é uma facilidade bem maior, né? Porque aceitar um artigo implica em vários fatores e nós vamos tratar disso mais adiante. Bem, e o que é, então, a método Ordinatio? A método Ordinatio é uma metodologia multicritério de tomada de decisão na seleção de artigos científicos para a composição de um portfólio bibliográfico.
Por que utilizar a Method? Bem, a Method, ela é uma metodologia multicritério que se utiliza de 3 fatores mais relevantes a serem considerados na escolha prévia de um trabalho para a leitura. Então, quando vocês vão escolher um artigo, quais são os fatores que levam você a escolher esse artigo? É claro que vocês vão me dizer, não, se o artigo aborda o assunto que eu estou pesquisando. Claro, mas isso é algo muito subjetivo. E nós, como pesquisadores, nós não podemos passar o nosso tempo lendo os milhares de artigos que existem relacionados ao nosso tema para a gente decidir depois se esse artigo é ou não importante. Então, nós precisamos de critérios mais rápidos, critérios objetivos e, claro, critérios científicos para a escolha desse material. E aí, sim, após essa escolha, é que nós podemos, então, fazer a leitura e análise de conteúdo desses artigos. E quais são esses fatores? Bem, esses fatores, esses 3 fatores, né, que são ponderados pela Inordinatio, que é uma equação que faz parte da método Ordinatio, são, primeiro deles, o número de citações. O número de citações, ele demonstra o reconhecimento da comunidade científica em relação à importância dessa pesquisa. Então, é muito importante que você veja se esse artigo foi bastante citado. Se ele foi bastante citado, significa que ele tem uma contribuição científica para que seja inserido no portfólio. E essa busca nós fazemos, então, no Google Acadêmico, vendo ali quais são o número de citações desse artigo. O segundo fator é a métrica, que nós popularmente chamamos de fator de impacto. E isso gera, assim, digamos, uma certa fúria por parte de alguns pesquisadores, né, que já entraram em embate até comigo via Twitter, por conta da questão da métrica. A bem da verdade é que eu utilizei o nome fator de impacto para o que eu deveria ter chamado de métrica, né, do journal. Enfim, o fator de impacto é, digamos, a mais tradicional, né, de todas as métricas. Então, a métrica de um journal indica a relevância do journal onde o artigo foi publicado. E quanto mais elevado for o fator de impacto, mais relevante é, então, o journal. É óbvio que existem algumas áreas, como a gestão do conhecimento, por exemplo, que ao invés de buscar um journal, eles preferem artigos que foram publicados em conferências. Para eles, algumas conferências, elas são muito mais importantes do que publicações em journal. Então, há que se respeitar a característica de cada uma das áreas. Assim também como o pessoal da informática, eles buscam o fator H das publicações, né, nas conferências. Então, também é uma outra maneira de se medir a relevância onde esse trabalho foi publicado. E quais são, então, essas métricas? Nós temos o Journal Citation Reports, né, o JCR, da Clarivate Analytics. Não muito tempo atrás, da Thomson Reuters, dito que eles ainda mantêm uma certa parceria. Mas essa métrica, que é, digamos, amada por alguns, odiada por outros, não importa, aqui não cabe essa discussão, mas é a métrica mais tradicional, a mais antiga, e journals com elevada reputação tem o JCR. Aí nós temos também o SNP, que é o Source Normalized Impact per Paper. Nós temos também o CIT-Score e nós temos o SJR-Simago. Se vocês forem avaliar, para algumas áreas, algumas dessas métricas, elas serão mais comuns do que para outras. Então, é por isso que eu digo que não dá para discutir se uma é mais importante do que a outra. A verdade é que cada área vai ter o seu conjunto de revistas que vão trabalhar mais com uma métrica do que com a outra. Para a minha área, que é Engenharias 3, nós trabalhamos muito mais com o JCR, o que não significa que o SNP, o SJR, o CIT-Score não sejam igualmente relevantes. E o terceiro fator é o ano de publicação, que revela a atualidade do artigo.
Pesquisas mais atuais, elas tendem a apresentar maior inovação ou novidade em termos de avanços da pesquisa. Então, o que acontece com os artigos mais novos? Muito provavelmente, eles não têm o número de citações que tem um artigo mais antigo. E em relação a isso também tem algumas publicações que debatem comigo, dizendo que a Method ela tem, digamos assim, um bias, né, que seria um viés para o ano de publicação, o que não é verdade. Porque o que acontece? Como eu acabei de dizer, é muito importante que as pesquisas sejam atuais para o seu portfólio. E também é importante que você tenha aqueles artigos que são muito citados, que nós chamamos de clássicos dentro de uma área de estudo. Mas eu não posso ter no meu portfólio só os clássicos, ou seja, aqueles artigos muito citados. Por quê? Porque eu vou acabar preterindo, digamos, aqueles artigos que são mais atuais, que são mais novos. Por sua vez também, como que eu vou saber se um artigo novo ele é relevante ou não, se ele não foi citado? Bem, aí nesse caso eu tenho a métrica do journal que ajuda a dizer, olha, esse artigo, para ele ter sido publicado nesse journal, ele tem uma boa contribuição. Certo? Então, são esses 3 fatores que nós precisamos levar em conta na hora de fazer a seleção dos artigos. É claro que não é só isso. Quando nós passarmos pela definição da intenção de pesquisa, vocês irão entender que existe muito mais, né? Digamos, o nosso processo de busca dos artigos, nós vamos além desses 3 fatores. Esses 3 fatores seria como um funil final para a escolha de quais artigos têm uma relevância científica maior para o meu portfólio. Tá bem? Deixa eu ver, acho que eu não esqueci nada. Bem, então, por que utilizar a Method Ordinatio? Não é novidade para vocês que nós temos outras metodologias bastante conceituadas e com inúmeras citações aí na literatura. Só que o que ocorre com a Method é que ela é uma metodologia de simples aplicação, ou seja, para quem já trabalha com as ferramentas que a Method utiliza, que são os gerenciadores de referências, as bases de dados, planilha eletrônica, então a Method se torna bem mais fácil. As pessoas têm encontrado dificuldade em utilizar-se da Method porque o que acontece é que elas não dominam na íntegra essas ferramentas que eu mencionei. Então, acaba ficando um pouco mais difícil. Mas, a partir do momento que você, como pesquisador, se obriga a trabalhar com qualquer uma dessas ferramentas, independente de você estar ou não utilizando a Method, quando você se depara com a Method, ela é algo assim, é como colocar uma roda num carro, né? Fica bem mais fácil de você conduzir esse carro, tá bem? Bem, ela reduz, por ser simples, né, de fácil aplicação, ela reduz consideravelmente o tempo de trabalho do pesquisador. Então, quando você já está dominando a Method, você consegue, em uma semana, construir o seu portfólio, deixando ele já, inclusive, com os artigos ranqueados por relevância, para daí, então, você só começar a fazer a leitura e análise de conteúdo, que é a fase 9 da Method. E, além disso tudo, claro, né, digamos, quando a gente diz, é uma metodologia simples, é de fácil aplicação, parece uma promessa de vendedor, assim, que tenta vender a todo custo um produto. Mas a verdade é que a Method já foi validada por trabalhos publicados em revistas internacionais, conceituadas, e outras também de elevado impacto, que são essas aqui que eu vou apresentar para vocês rapidamente. Olha, os journals, então, que citam, que publicaram trabalhos com a Method. Então, nós temos ali Sustainability, Journal of Cleaner Production, etc. Ainda temos mais essa outra lista aqui do lado, que publicaram também os artigos. Todas essas listas vocês podem acessar o artigo original da Method e vocês vão, lá vocês vão verificar os trabalhos que citam, né, no modo cross-ref e quais foram os journals e capítulos de livros e livros que se utilizaram da metodologia. Bem, então como e por que foi desenvolvida a Method?
Eu, assim como vocês, sou pesquisadora e na época do meu doutorado eu me vi justamente assim como ilustra essa figura. Eu me vi numa situação de precisar construir um portfólio e eu estava trabalhando com metodologias que eram, para mim, extremamente complexas e eu não conseguia construir um portfólio que fosse digamos assim, que me desse a confiança de que ele realmente tinha todo o material que eu precisava ler e precisava constar da minha tese. Para que eu chegasse, então, ao meu portfólio, o requerido era que eu fizesse a leitura na íntegra desses artigos. E aí, cada vez que eu me sentava para fazer a leitura, me dava aquela crise de ansiedade, porque eu não sabia se realmente aquele artigo era relevante ou não. Foi quando, então, eu resolvi parar com todo o meu trabalho, que eu acho assim, olha, né, cuidado, não faça isso em casa, né? Mas eu parei com todo o trabalho e falei, não, deve ter uma maneira mais fácil, criteriosa e científica para fazer a escolha desses materiais. E daí foi quando eu comecei a ler Eugene Garfield, Peter Winkler, que são, digamos, os pais, né, da bibliometria, da informetria, e surgiu a Method Ordinatio. Foi entre a escrita digamos, entre desenvolver a metodologia, depois escrever o artigo e publicar, foram mais ou menos 6 meses. Então, foi um processo bastante rápido. Eu submeti o artigo e em 1 mês ele já tinha sido aceito, né? Claro que não foi aceito na primeira, mas a primeira revista para onde eu submeti, eles recomendaram, olha, se você não é o escopo da nossa revista, mas submeta para essa que você com certeza vai ter o seu artigo aceito. E foi o que aconteceu. Bem, então a Method ela é composta de 9 etapas. A primeira delas é a definição da intenção de pesquisa. A segunda é a pesquisa preliminar exploratória nas bases de dados bibliográficos. A terceira fase é a definição das palavras-chave e combinações, definições das bases de dados a serem utilizadas e recorte ou amplitude temporal também. A quarta é a busca definitiva nas bases de dados e coleta dos trabalhos. A quinta são os procedimentos de filtragem. A sexta é a identificação do fator de impacto e número de citações. Sétima é a ordenação da relevância científica dos artigos pelo Inordinatio, ou seja, é ranquear os artigos, né? Qual deles é o mais relevante para a minha pesquisa, utilizando-se então daqueles 3 fatores, ano, número de citação e métrica. A oitava é, então, o download, né, dos artigos em PDF, ou seja, em formato integral, que não necessariamente seja em PDF. E a 9ª etapa é a leitura sistemática e análise dos artigos, né, no formato da análise de conteúdo, que eu passo também para vocês diretrizes de como fazer essa análise. Bem, então, as ferramentas que nós utilizamos. Primeiramente, as bases de dados bibliográficos, que todos vocês trabalham, né, como pesquisadores. Então, isso facilita bastante o nosso trabalho. Então, é necessário aprender a trabalhar com as bases de dados, como, por exemplo, a Science Direct, a Scopus, a Web of Science, a Emerald, entre milhares de outras, né, que nós temos no portal CAFE-CAPES. As bases que você trabalha dependem muito da área de pesquisa. Para determinadas áreas, você vai trabalhar mais com umas bases, e determinadas outras áreas, como a saúde, acaba trabalhando com outras bases de dados diferentes. E, claro, além dessas, outras que sejam significantes para a sua área de pesquisa. Gerenciadores de referências. Eu não sei se todos aqui já estão familiarizados, mas é necessário aprender a trabalhar com gerenciadores de referências e eu trabalho hoje com o Mendeley e com o JabRef. Já trabalhei com o Zotero, já trabalhei com o EndNote, mas eu acabei encontrando, digamos, uma zona de conforto maior com esses 2 gerenciadores. E trabalho com 2 por quê? Porque cada um tem uma funcionalidade diferenciada dentro da Method. Além disso, também trabalhamos com planilha eletrônica, então é necessário você ter um conhecimento mínimo de Excel para você poder editar planilhas, inserir fórmulas, formatar células,
coisas assim bem simples. Bem, então, essas são as ferramentas necessárias. Bases de dados, gerenciador de referências e a planilha eletrônica, né, Excel. Eu digo Excel porque eu já tentei trabalhar com OpenOffice, acho que é assim que nós chamamos, e eu não consegui o mesmo desempenho que a gente consegue com o Excel. Então, vamos aí precisar realmente ter a licença do Excel, tá bem? Então, espero que tenha sido tranquilo para vocês o que nós passamos. E aí, os procedimentos iniciais, então, é que você precisa instalar um gerenciador de referências, né? Que eu digo de sua preferência, né? Na verdade, é de preferência da professora Regina, que é o Mendeley. Tem o link ali de como instalar o Mendeley, mas você também pode baixar direto sem o tutorial, no link que eu deixo para vocês ali abaixo do vídeo. Então, é importante que você crie uma conta online e também um desktop. Por que a conta online? Porque se você viajar e não levou o seu computador, você pode fazer a sincronização de uma máquina para outra de maneira bem facilitada. E aqui, nós temos a interface do Mendeley. Olha, o meu está recheadinho já com os artigos, né, que eu baixei, mas o de vocês, quando vocês instalarem pela primeira vez, ele vai aparecer branquinho. E o JabRef, essa é a interface do JabRef, também branquinho. O meu JabRef estava limpinho, porque eu resolvi desinstalar e instalar novamente, tá bem? Bem, para fazer o acesso às bases de dados, eu recomendo que vocês façam, então, o acesso via CAFE-CAPS, tem o acento ali no café, mas é CAFE-CAPS. E aí, o que acontece? Olha, vocês vão se deparar aqui com essa janelinha, né, com esse browser, que vocês irão selecionar a instituição, vão digitar ali a sua instituição. E assim que você digita, você consegue fazer o acesso remoto. Claro que se você estiver fazendo a pesquisa dentro da universidade, não há necessidade de fazer o acesso remoto, tá? Mas em casa é bem cômodo, né, para nós trabalharmos, então, de forma como o CAFE-CAPS. E aí você faz o acesso, então, na base de dados, que eu não vou fazer aqui agora para vocês, né? Nosso tempo quase que acaba. Faremos isso em outra aula, tá bem? Então, aqui, né, mais uma interface para vocês. E era, então, esse conteúdo dessa primeira parte. Como nós demoramos apenas 24 minutos, eu vou propor que a gente dê uma sequência no conteúdo, tá bem? Então, as principais referências que vocês irão utilizar são essas. O artigo que originou a Method, na Scientometrics, e o outro artigo em português, que foi publicado 1 ano e meio depois que esse foi publicado na Scientometrics, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro conteúdo e até a nossa próxima aula.